Vou falar de novo, vamos falar sobre a graça. Mas ela está sobre os humildes. Hoje eu vou precisar sorrir bastante, porque a coisa vai pegar para o seu lado. Eu vou tentar ser o mais feliz possível aqui, para você receber fácil essa palavra, para não parar aqui, ó, para poder descer, para você receber graça sobre graça, maior graça sobre a sua vida, amém? Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago capítulo 4, versículo 6. Esse Tiago aqui foi um apóstolo, né? Para quem não conhece, o irmão de Jesus, aquele mesmo que não acreditava em Jesus e desdenhava de Jesus, mas depois, né, houve uma conversão genuína nesse homem, foi uma das colunas da igreja. E ele falando na sua carta aqui, né, já no final da sua carta, que vai até o capítulo 5, e ele fala que nós devemos resistir às paixões. E ele fala de onde vêm todos os pecados, as brigas, as guerras. E ele começa a enumerar no versículo 2 do capítulo 4, né, a cobiça, enfim, adultério, vários pecados. E no versículo 5 ele diz: vocês não sabem que o Espírito Santo tem ciúmes de vocês, né? Ele diz: vocês não sabem que o Espírito Santo tem zelo pela vida de vocês. E aí ele entra no versículo 6, que eu quero, né, partir dele. Diz assim: antes da maior graça. Repete comigo: antes da maior graça. Aí eu continuo lendo: portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Repete comigo: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Pergunta para o seu irmão, fala assim: você é orgulhoso? Não responde, não responde, não responde. Vira para o outro, porque senão vai achar que é pessoal com essa pessoa do lado. Vira para o outro, senão o marido vai achar que é para a mulher. Você é orgulhosa? Fala para ele: você é orgulhoso? Não responde, porque pode cometer um erro de você mentir agora no começo da mensagem. Feche os teus olhos. Nós precisamos muito da graça do Espírito Santo. Ele precisa falar ao teu coração. Se você quiser que Ele fale profundamente com você, abra sua boca e converse com Ele. Fala: Deus, eu estou aqui, eu te adorei, te exaltei, te glorifiquei. Estou aqui, não porque está calor, então a gente não consegue ficar muito tempo na cama, então eu vim, né, logo pela manhã na igreja. Não, eu estou aqui porque eu quero ouvir, eu quero ser confrontado, eu quero sair daqui abençoado com a tua palavra. Eu quero entender essa maior graça. Eu quero ter essa graça sobre a minha vida. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Falar de algo que está impregnado no ser humano é muito difícil, Deus. Mas eu creio que o Teu Espírito Santo é o mestre. O Teu Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o que traz clareza, que confronta as nossas vidas, que gera mudança. Então, Pai, eu te peço em nome do Teu Filho Jesus, que o Teu Espírito Santo agora esteja agindo agora no ministério da palavra de maneira profunda, trazendo de maneira personalizada em cada um. O Senhor sabe como fala, né? Como falar no coração de cada um. Então eu te peço que essa verdade seja de encontro ao coração dos teus filhos. E eu profetizo que nessa manhã, nesse dia, né, no culto da tarde ainda, na noite, né, a tua palavra possa ser realmente uma espada afiada. Que eles possam entender coisas para não ser resistido pelo Senhor, mas receber graça sobre graça, maior graça sobre a vida deles. Essa é a minha oração. Eu te peço, não há pretensão e nem orgulho meu de achar que a minha performance aqui vai tocar os corações. Por isso eu confio e dependo totalmente da tua graça para trazer essa palavra na tua direção, em nome de Jesus. Se você crer, fala amém. Irmãos, é interessante, no versículo 6, né, Tiago dizendo: antes ele dá maior graça. E a maior graça não está com os soberbos, não está com os orgulhosos. A maior graça está com quem?
Então Deus está fazendo distinção da sua graça? Não, nós vamos entender isso aqui, porque senão nós vamos partir já errado. Que Deus escolheu alguns, né? Ah não, mas eu mereço, pela minha humildade eu mereço a graça. Nós aprendemos nessas 4 cultos passados que a graça é um favor imerecido. Então não é simplesmente porque eu sou humilde que eu vou receber a graça ou maior graça, mas é que o humilde entende e vive e corresponde a essa graça. Por isso que é maior sobre ele, porque ele consegue receber todo o pacote de bênção que consiste na graça. Vocês estão entendendo? Então não é questão de merecimento, porque graça ninguém merece. Mas por que Tiago diz, olha, ele dá maior graça aos humildes? Ele resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas ele dá maior graça aos humildes. Não é questão de merecimento, aos humildes vai receber mais. Isso é natural, vai acontecer, mas não porque Deus escolheu, mas porque o humilde entende a graça de Deus. O humilde entende que ele merecia a morte, mas agora ele vive totalmente dependendo dessa graça. Então ele toma posse de todas as bênçãos. A graça é maior sobre ele, porque ele decidiu se apropriar de tudo que existe na graça. Quantos estão entendendo isso? Então entenda isso para a gente partir, para não ter confusão na sua mente. É interessante que 2 Pedro capítulo 3 versículo 18, se você quiser pôr esse texto, pode pôr. É interessante que Pedro, ele termina a sua carta, a segunda carta de Pedro, dizendo algo importante, dizendo, olha, nós precisamos crescer em graça. Agora, vamos entender isso. Se a graça é um favor imerecido, a graça não depende de mim, como é que eu, que não dependo dessa graça, eu não manipulo essa graça vem de Deus, como é que eu vou crescer na graça? Vocês estão entendendo? Porque tem a ver com a posição, como eu vou corresponder, como eu vou conviver com essa graça de Deus, com a presença dessa consagração, vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida de verdade, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Mas eu quero destacar hoje, sendo humilde. Repete comigo, sendo humilde. Quando você andar em humildade, você vai ter a graça completa de Deus sobre a sua vida, maior graça sobre a sua vida. A humildade, irmãos, é uma das virtudes mais procuradas por Deus nos seus filhos. E eu vou dizer uma coisa, é uma das virtudes mais raras para encontrar no meio de crentes, no meio dos crentes. Não estou falando no mundo não, no meio dos próprios filhos de Deus. É uma virtude que está rara hoje em dia. Salmo 138 versículo 6 diz assim, aí você pode ir colocando, eles vão acompanhando. Ainda que o Senhor seja excelso. Esse salmo foi Davi que escreveu, um homem segundo o coração de Deus, que entendia o coração de Deus. E ele diz assim, ainda que o Senhor, ainda que o Deus que eu sirvo, ainda que o meu Deus seja excelso, ou seja, seja grande, maravilhoso, que está no alto, ele não pertence a esse mundo terreno, não está limitado pela lei da física desse mundo terreno. Ainda que Deus seja esse Deus todo-poderoso, olha o que ele diz, ele fica atento para o humilde, mas ao soberbo ele conhece de longe. Presta atenção aqui, pais. Teu filho vai fazer a primeira apresentação na igreja. Ele vai fazer uma apresentação lá na chácara ou qualquer lugar, vai fazer uma apresentação. E aí o teu filho está empolgado que o pai e a mãe esteja presente. É verdade ou não é? É verdade. É a pura realidade. Isso aconteceu quando, né, o Kings Kids veio aqui, e aí o Josué foi apresentar, talvez ele era o mais novinho, né, um dos mais novos. Então ele quer que o pai e a mãe estejam lá, porque ele está fazendo a apresentação para o Senhor, mas ele quer que o pai e a mãe estejam. Então você vai assistir o seu filho, você senta numa posição privilegiada, e aí você vai ver toda a peça, tudo que está acontecendo, mas a tua atenção está em quem? Olha, as mães já responderam. O pai é meio complicado, né? Mas as mães de novo, a atenção fica em quem? No meu filho, ou nos meus filhos. É isso que Davi está dizendo. Deus está lá em cima, lá no alto, ele não pertence à terra. Os olhos deles estão olhando em tudo ao mesmo tempo. Mas o que chama a atenção dos olhos de Deus são os filhos humildes.
Aos soberbos, não que Deus não está vendo, mas é assim, eu não estou prestando atenção. É isso que Davi está dizendo. O que chama a atenção de Deus são os humildes. Mas eu não vou falar de humildade hoje. Vai ser domingo que vem ou depois no outro domingo, né? Não sei como é que vai ser. Mas eu vou falar hoje do oposto da humildade. Filipenses capítulo 2, versículo 5, Paulo disse assim: que haja em vocês, crentes, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Aí ele começa a dizer que ele, sendo igual a Deus, na forma de Deus, não se orgulhou, não se usurpou ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se na forma de servo, se humilhou até a morte. Mas eu não vou falar de humildade hoje. Mas é um sentimento que tem que estar no crente. Eu quero que você descubra se você é orgulhoso hoje, porque se você é orgulhoso, você não é humilde. Então eu quero falar do oposto da humildade, que é o prepotente, o orgulhoso, o soberbo, o arrogante. Orgulho significa o sentimento de prazer, grande satisfação com seu próprio valor. Isso é a definição do Aurélio, do Google, da internet, onde você quiser pegar, né, o dicionário da internet. Aí ele continua dizendo: é um sentimento de prazer, uma grande satisfação com o próprio valor, com a sua própria honra. É um sentimento egoísta, arrogante e soberbo. Uma outra definição de orgulho é ter um senso, repete comigo, é ter um senso exagerado da minha própria importância e uma preocupação egoísta com os meus próprios direitos. Repete comigo, por favor. Quem não repetiu, para de ser orgulhoso. Agora vai mesmo agora. Agora não tem jeito, não é possível. Só se ele falar, mas não falo mesmo, porque o pastor não manda em mim. Aí pronto, mas fala alto por mão, depois me falar quem foi. Repete comigo, orgulho é ter um senso exagerado da minha própria importância e uma preocupação egoísta com os meus próprios direitos. Eu pergunto, quem é orgulhoso aqui? Não me responda. Tem orgulhoso sentado aqui hoje? Tem, meu Deus, misericórdia, que Deus possa te perdoar hoje em nome de Jesus. Porque tem gente que é tão orgulhoso que nem reconhece que ele é orgulhoso. Ele tem orgulho da sua humildade. Eu sou orgulhoso da minha humildade, pastor. Eu sou praticamente eu e Jesus estamos, né? Quase. Eu quero que você entenda que o orgulho foi o primeiro pecado do universo. Não é do ser humano. Eu estou falando do universo. Antes do homem ser criado, o primeiro pecado aconteceu lá no céu. Você sabe quem foi? Lúcifer. Um anjo que Deus criou para ser um anjo de luz. Um anjo que era para ser o ministro de louvor, aquele que regia o coral celestial para adorar a Deus. Ele foi criado pelo próprio Deus para estar numa posição excelente, uma posição gloriosa na hierarquia angelical. Mas era para ser um instrumento de adoração ao Deus Criador do universo, que criou o próprio Lúcifer. Mas em determinado momento, como Deus liberou o poder de decisão, ou na teologia o livre-arbítrio, inclusive para anjos, Isaías 14:13 diz assim: olha o que Satanás disse: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Aí no versículo 14 ele diz: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás é o originador do orgulho. Quem criou o orgulho não foi Deus, foi o próprio cão. Ele falou: eu não vou mais dar glória a Deus. E por isso ele foi expulso do céu, mas ele não foi sozinho. 1/3 de milhares e milhares de anjos que foi convencido pelo orgulho, porque o problema do orgulho não leva só a pessoa para o inferno.
faz que outras pessoas sejam contaminadas com orgulho e também leva essas pessoas para o buraco. Um terço dos anjos foi expulso porque também foi picado por esse veneno do orgulho e foram expulsos dos céus. E hoje está aí Satanás com seus demônios perturbando toda a humanidade. E é por isso que ele detesta crente, porque ele sabe o que ele perdeu de melhor, ele não consegue voltar lá. Então o que ele quer fazer agora? Levar o máximo de ser humano para o inferno, porque o inferno foi criado para ele e para os seus anjos e para todos aqueles que negam o sacrifício de Jesus. Então você precisa entender que o orgulho não é coisa pequena. O orgulho é diabólico. Repete comigo: o orgulho é diabólico. Eu não quero causar medo em você, eu quero causar terror hoje. É verdade. Satanás originou o orgulho. O orgulho é o princípio do governo das trevas. Quando eu falo que Deus é, o que Deus é? Amor. Deus é gracioso. Deus é bom. Deus é benigno. Deus é santo. Satanás é orgulhoso. É a essência. Ele é o que rege o princípio do governo das trevas é o orgulho. A palavra orgulho e Satanás são sinônimas. Acorde o irmão falando: não dorme não, orgulhoso. Cutuca ele, por favor. Pelo amor de Deus, não dorme não. É para você essa palavra, porque para dormir na hora da palavra você é orgulhoso demais. Não é possível. Tô feliz, aleluia. Deixa eu me controlar, glória a Deus. É a graça de Deus que está sobre a minha vida para pregar para você. Não é por força nem por violência, pelo meu espírito, diz o Senhor. Aleluia. Mas é que é falta de educação você dormir na hora que teu pai está falando. Quantos concordam comigo? É ou não é? Imagina teu pai falando com você. Marido e mulher ainda vai, né? Marido e mulher é um negócio que vamos orar junto, vamos. Aí o marido ora primeiro, depois vem a mulher. E a mulher gosta de orar com um pouco mais de detalhe, né? Daqui a pouco ele fala amém. Mas não é amém não, é ronco mesmo. Aí passa, né? Mas agora dormir na frente de um pai que está falando é muita falta de educação, não é possível, né? Ou talvez Deus não é seu pai, mas eu creio que seja, em nome de Jesus. Então eu já estou apelando também, eu não quero apelar. Aleluia. Então a palavra orgulho e Satanás são sinônimas. Toda vez que uma pessoa age em orgulho, não é o Espírito Santo que está influenciando você. Ou é? Você acha que o Espírito Santo vai te interferir você ser orgulhoso? Vai te induzir a você ser orgulhoso? Alguém acha que vai? Então presta atenção. Todas as vezes que você agiu em orgulho e continua agindo em orgulho, existe um demônio influenciando nas tuas atitudes. Eu não estou falando de possessão, tá? Por favor, ninguém está falando que tem crente possesso, não é isso não. Estou dizendo que há uma interferência maligna de um demônio interferindo para você agir em orgulho. Enquanto você vive no orgulho, você se parece mais com Satanás do que com Jesus. Quando a gente vê uma pessoa orgulhosa, ela não transparece Cristo, ela mostra exatamente o reino das trevas. É simples assim. O orgulho, ele é essencialmente demoníaco. Deus é amor, Deus é gracioso, Deus é humilde e Satanás é orgulhoso. Quem age no orgulho, age com uma interferência maligna, demoníaca, e não através do Espírito Santo. Repete comigo: o orgulho não provém de Deus. Onde tem orgulho, Deus não está. Escuta o que eu estou te dizendo. Quem caminha em orgulho vive sob o governo das trevas. Quando você vive tendo atitude de orgulho, a tua aparência é mais parecida com Satanás do que com Jesus.
Qual foi o primeiro pecado da humanidade? Qual foi, irmão? Desobediência, não é? Foi desobediência ou não foi? Deus falou, não come. E eles comeram, desobedeceram. Agora, o que levou eles a desobedecer? Alguém sabe? Então, o versículo chave que mata a charada. Satanás, a serpente, disse, né, pela boca daquela serpente, falou para Eva: ó, linda, bonita, cheirosa. Falou para Eva, que a mulher gosta de elogio, né? Então a serpente já foi elogiando logo de cara Eva. Isso é a minha versão, viu, irmão? Não está na Bíblia não. Senão você vai falar que eu estou falando heresia já. Ela falou: Deus falou que vocês vão morrer? Não é bem assim. Sabe por quê? Ele falou para vocês não comer? Porque se vocês comer, vocês vão ser igual a Deus. Bobinha. É por isso que Ele não quer que você come. Ele não quer que você seja igual. Ele não quer que você conheça o bem e o mal. Aí foi atingida por uma seta demoníaca, que é o princípio do governo das trevas, de orgulho. E pelo orgulho ela decidiu comer, desobedecer. O pecado foi a desobediência? Sim, mas o que levou à desobediência foi exatamente o orgulho. Ela falou: eu quero ser igual a Deus, eu quero esse negócio. E não foi só Eva, porque Adão também. Tem uma música que diz: quem tirou do jardim? E exatamente, nem vou cantar de novo, senão vai dar problema de novo. O meu orgulho me tirou do jardim, mas a sua humildade, a humildade de Jesus, colocou o jardim em mim novamente. Aleluia. Orgulho. 1 Pedro capítulo 5, abre a sua Bíblia. Se você está em Tiago, passa para frente só um pouquinho. 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 e 6. Se você tivesse dado a nota para mim, eu tinha cantado, mas agora já passou já. Agora que ele vai... agora passou. Se eu tivesse dado a nota na hora, eu tinha entrado, irmão. Mas agora já foi. 1 Pedro capítulo 5. Volta para outra que você estava agora, senão eles vão ficar cantando, não vai prestar atenção em mim. Mas no final a gente pode cantar essa canção em nome de Jesus. Pode, não pode, pastor? Já está tirada essa? Aleluia. Não tiver, tire na hora, né? A graça de Deus está sobre nós. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeito aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros. Revesti-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Repete comigo: revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha o versículo 6, eu leio para você: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Presta atenção. 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 e 6. Deus resiste aos soberbos. Essa palavra resiste, o que dá ideia quando fala a palavra resistir para você? É parar, não é? Alguém que não deixa você avançar, não é isso? Mais ou menos assim. Essa palavra é muito mais chocante do que isso. No original ela significa se opor, ir contra. Então o texto fica mais ou menos assim: Deus vai contra o orgulhoso. Então tem crente que está orando: sai capeta do meu casamento, sai capeta de não sei da onde, sai Satanás não sei da onde. Ó, escuta uma coisa. Sabe por que não está saindo? Porque não tem nada a ver com o capeta. É você que é orgulhoso e Deus está te resistindo. E essa área você não vai para frente. Não vai para frente. Dá 2 passos para frente e vai 3 para trás. Não adianta você orar, jejuar. Pode passar em cima de brasa, pode ajoelhar no milho, pode fazer essas loucuras que o povo está fazendo aí. Não resolve. O que resolve é você ser humilde, reconhecer o teu orgulho e pedir perdão. Deus vai contra. Não é que Ele vai só te parar, não. Ele vai contra você. Ele vai pegar pesado com você. Por quê? Porque Ele te ama.
Porque os orgulhosos não vão herdar o reino dos céus. Porque os orgulhosos vão negar a graça de Deus. Os orgulhosos vão fazer por merecer. A lei do merecimento e não pela graça. Deus resiste aos soberbos, mas a graça de Deus está sobre os humildes. A bênção total está sobre os humildes. Salmo 101, versículo 5. Aquele que tem olhar altivo, vou só ler a parte B, põe para mim, fazendo um favor. Vou só ler a segunda parte. Vamos ler tudo, vai. O que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Então o fofoqueiro, quem fala mal de pastor, aleluia, vou usar o versículo, de líder, e de irmão, e de outra igreja, entendeu? Porque tem gente que fala ou não fala? Crente não fala, crente não fala em outra igreja, glória a Deus, glória a Deus. Não tem isso nas igrejas, aleluia. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu vou destruir. Irmão, é muito sério isso aqui. Morde na língua, antes que Deus te destrua. Se arrependa. Mas eu não quero falar sobre isso, é a segunda parte. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, aquele que é orgulhoso, Deus está falando? Eu não te suporto. Presta atenção, irmão. Irmã, presta atenção. Deus não suporta orgulhoso. Deus não suporta uma pessoa soberba. Quem é pai e tem 2 filhos aqui sabe. Quando um filho está dando de soberbo sobre o outro, que pai que gosta disso? Me responde, por favor. Se for um pai que ama os filhos, jamais quer que um filho, ou maior ou menor, fique desdenhando ou dando uma de bom em cima do outro. A gente não suporta como pai que somos maus. Você imagina se Deus vai suportar você querendo dar um de melhor em cima do outro, que é filho de Deus também. É por isso que ele diz, eu não suporto o orgulhoso, porque ele sempre está querendo achar que é melhor do que o outro filho de Deus. Viver com orgulhoso é insuportável. Não dá para viver em comunhão. Estamos trabalhando junto numa equipe, seja na cozinha, seja na cantina, onde for, no encontro. Se tiver orgulhoso no meio, ele desentoa. Não está no mesmo tom. Quer mandar, ele quer governar. Não, eu que sei. Respeita os outros. Você pode saber, mas você tem que ser humilde. É por isso que vai para frente e volta para trás. É por isso que teu casamento vive em pé de guerra, porque só tem orgulho nessa casa. Provérbios 29, 23. A soberba do homem o derrubará, a soberba do homem o abaterá, mas os humildes de espírito obterá honra. Aleluia. Mas agora eu quero falar para poder já te assustar de vez agora. Provérbios 16, 5. Repete comigo. Todo homem arrogante é abominação ao Senhor. Certamente não ficará impune. Sabe por que você não perdoa, irmã? Sabe por que você não perdoa, irmão? Sabe por quê? Porque você é arrogante. E escuta o que eu estou dizendo. Não vai ficar sem castigo. Vira essa boca para lá, pastor. Não vai ficar sem castigo. Não sou eu que estou falando. Dá para ler? Vamos ler de novo, fazendo um favor? Todos juntos. Vamos lá. 1, 2 e já. Todo homem arrogante é certamente. Viu, arrogantão? Arrogantona. Viu, orgulhoso, orgulhosa? Escuta o que eu estou dizendo. Não sou eu não. Escuta o que o Espírito Santo está te falando. É abominável, é detestável diante de Deus. E tem mais. Não vai ficar sem castigo. O problema é que quando a gente ministra uma palavra dessa, você não reconhece que você é orgulhoso. Irmão, o primeiro passo para rumo à sua humildade é reconhecer que você é orgulhoso. Esse negócio nasceu impregnado em você. Foi o primeiro pecado. Nós somos gerados no pecado de Adão. E aí os nossos pais, sem saber, e o mundo nos incentiva a ser orgulhoso. Irmão, a gente vive para ser o melhor. Se não for o melhor na sala, pelo menos é melhor que entre os primos, entre os parentes.
A mãe fala: se você não comer tudo, você não vai ficar bonito. Então você tem que comer tudo para ficar bonito. Quem falou que comer fica bonito? Tem gente que quer emagrecer porque fala que está feio, está comendo muito. Como é que fica bonito? Comer fica bonito. Mas é porque a mãe antigamente falava assim: esse menino está bonito, porque ele está. Quando está magrinho, fala: meu Deus, está faltando comida, que menino feio. Dona Lourdes que fala pro pãozinho: olha que menino bonito. Ah, não aguentei. A Dona Lourdes fala: não pode, senão começa a ficar seco, tem que ficar bonito. Volta para cá, irmãos. Mas é abominação ao Senhor. É abominável orgulhoso. Irmão, vou contar. Minha mãe falava que tinha que comer abobrinha para engrossar as pernas. Vou ter que contar essa eu não aguentei. Quando vocês encontrarem minha mãe, você fala para ela: é verdade, dona Elisa? Ah, não sei, é verdade, porque eu lembro. E eu comia abobrinha, irmão, para engrossar as pernas. E nada daquilo engrossar. Os gambitos continuavam o mesmo. Queria engrossar as pernas. E vai a abobrinha. Hoje eu como abobrinha, mas não para engrossar as pernas, porque é gostosa no feijão, né? É bom, né? Mas a gente é estimulado desde criança. Ó o teu irmão. Você não vai comer, você não vai fazer as coisas. Então a gente é estimulado. Olha a tua nota. Olha na sala de aula. Olha isso. Então a gente é impregnado isso, a gente ser o melhor. Querer sobrepor sobre o outro. E esse é o primeiro pecado que atua dentro de nós, irmãos. Como nós somos orgulhosos. Eu estou falando de algo que eu estou sendo confrontado quase todos os dias por Deus. Nós estamos trabalhando no discipulado, aqueles que têm feito discipulado comigo. É só isso que nós estamos trabalhando. Sobre o orgulho. Quantas coisas Deus tem me mostrado. E eu achava que era um homem humilde. Eu não vou falar sobre casais, porque eu falei lá, nós ministramos lá na conferência de casais sobre isso. Mas por que o casamento tem briga? Por que o casamento é ruim? Por que o casamento você quer... Não vê a hora de você ficar livre desse negócio de casamento? Porque você é orgulhoso, porque você é orgulhosa. Tem um versículo que diz o seguinte. Deixa eu ver se eu anotei esse versículo. Senão eu só vou citar ele. Bom, eu não sei se eu anotei ele aqui. Mas diz assim: do orgulho ou da soberba só provém contendas e brigas. Ou seja, aonde tem orgulho, não tem paz. Tem briga. Passa 2, 3 dias para um casamento, mas aí tem que quebrar o pau. Por quê? Porque um vai se levantar e querer mostrar que sabe que aqui quem manda sou eu, ou quem entende daquele assunto sou eu. Sabe qual é o problema? Que o orgulhoso não é aquele que é descarado. Porque aquele que é descarado fala: você não é nada, rapaz, eu sou, né? Essas pessoas que falam demais, falam pro cotovelo, elas, na hora você vê, fala: nossa, cara é orgulhoso, né? Ele sai da roda, a gente não pode julgar, mas está na cara, está na cara. Aquele que sabe tudo, que faz tudo ele sabe, tudo ele é o bom, está na cara. O problema é aquele que é sutil, aquele orgulho que você acha que você não é. Esse é o pior, que está impregnado e você não sabe que é. Foi por isso que Jesus falou para os fariseus: vocês são hipócritas, sepulcro caiado. Por fora vocês estão bonitos, mas por dentro vocês estão podres. Vocês oram com outras intenções, vocês jejuam e dão o dízimo com outras intenções. Por isso eu estou dizendo para vocês: as prostitutas e os publicanos que são ladrão estão antes de vocês no reino dos céus, porque eles sabem que são pecadores. Agora vocês não, vocês acham que vocês são bons. Irmão, tem gente que está em pecado, está vendo em pecado, quer aconselhar os outros. É impressionante. O orgulho é tão cego, que as pessoas querem dar uma de bom ainda, quer aconselhar os outros numa vida de pecado. Não, mas é o que sai da minha boca, é o que ele tem que fazer. Não, onde você viu isso, irmão? É a atitude da gente que mostra.
Não é o que sai da boca só não. Eu tenho que viver aquilo que eu prego e pregar aquilo que eu vivo. Então o primeiro passo rumo à humildade é o reconhecimento do seu próprio orgulho. O orgulho foi o primeiro pecado do homem. Deus resiste ao soberbo, Deus vai contra os soberbos. Em Lucas capítulo 14, só para você entender que o orgulho não é coisa pequena. Em Lucas capítulo 14, de 7 a 14, nós não vamos, põe só para mim o versículo 14, eu acho, fazendo um favor. O 13, só para mim ver se é esse. Deixa eu abrir aqui. Lucas capítulo 14 é a parábola dos convidados. No versículo 7. Deixa eu ler, do versículo 7 ao 11 tá bom. E diz assim, ó: e disse aos seus convidados, põe para mim, Eric, vamos acompanhar lá. 14, de 7 a 11. Para você ver que orgulho não é coisa pequena. Não é uma coisa assim, não, orgulho passa batido, não é um pecadão. Não é coisa que... Não, você se engana. Você se engana. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs uma parábola. Jesus notou. O primeiro a notar orgulho em você, sabe quem é? Não é esposa, não é esposo, não. É Deus. Quando por alguém fores convidado às bodas, não te reclines no primeiro lugar, não assente nas primeiras cadeiras. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha venha tomar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai, reclina-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, vem mais para cima, ou vem mais para os primeiros lugares. Então terás honra diante de todos os que estiverem contigo à mesa. Versículo 11. Porque todo que si mesmo se exaltar será, e aquele que se humilhar. Então Jesus contou uma parábola porque ele viu como é que os convidados chegaram numa festa. Jesus notou no coração deles. Quem nota o orgulho no teu coração é Deus, presta atenção. Não passa despercebido. Porque se fosse coisa pequena, por que Jesus ia usar um negócio de sentar? Então quem senta na frente aqui é tudo orgulhoso, certo? Pode ter alguns aqui, mas não é porque ele sentou na frente. Não era isso que Jesus está falando. Quem senta na frente é orgulhoso. Não era esse o problema. O problema é a intenção, o porquê eles sentavam na frente. Porque para falar a verdade, quem senta na frente da igreja tinha que sentar mesmo, porque recebe a palavra muito melhor do que ele não perde tanta atenção. É melhor, quanto mais para frente melhor mesmo. Mas Jesus estava notando o quê? Jesus reparou o coração deles. Por que eles queriam sentar na frente? E não significa que quem está sentado por último é tudo humilde. Olha, só tem humilde lá no fundo, olha os humildes, está tudo lá no fundão. E a turma do fundão geralmente não é tão assim, né? Mas tá bom, estou brincando, irmãos. Mas não é que sentar no fundo é humilde e sentar na frente é orgulhoso. Não é isso que Jesus estava dizendo. É que Jesus reparou no coração. Olha que interessante, Jesus olhou e aí propôs uma parábola. Aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Então orgulho não é coisa pequena não, irmão. Deus nota. E tem muita gente orgulhosa, mas muita gente. O orgulho e a soberba é um problema tão sério, que para ser exterminado exige medidas radicais. Eu não vou ler o texto, mas é Daniel capítulo 4, versículo 28 a 37. O rei Nabucodonosor, quando ele olhou a sua grande Babilônia, grande que ele construiu, ele diz assim: não foi esta grande Babilônia que eu construí? Ele estava ainda pensando, nem saiu palavras ainda. Deus já trouxe o veredito para ele. Deus já mostrou para ele a soberba. Olha, a tua soberba não vai dar muito certo. Sabe o que aconteceu com esse homem? O rei, ele virou bicho. Os pelos cresceram, as unhas cresceram. E a Bíblia diz que ele passou 7 tempos comendo capim.
7 tempos, alguma versão traz 7 anos, eu não sei se é 7 anos o nosso ano, eu não sei. Mas um tempo, 7 tempos, a Bíblia diz, que ele passou comendo capim. Quantos acreditam na palavra de Deus? Ou isso foi uma historinha, Deus só... Foi uma historinha isso, você acha? Não, não foi. Irmão, dá para pensar num negócio desse? Pastor, mas Deus não é amor? Deus não é amor? Como é que Deus faz um cara virar bicho e comer capim? Ele era rei. Para você ver que o orgulho não é coisa pequena. E para que o orgulho saia do teu coração, por isso que Deus precisa ir contra você. Porque Ele te ama. Se o meu filho está indo para um caminho que lá no final é um precipício, ele não está vendo, eu falo, filho, volta. E ele não me obedece. Filho, volta. E não me obedece. Eu vou pegar uma vara ou qualquer coisa, eu vou bater nele. Você vai voltar na marra, porque eu não vou deixar você morrer. E se ele fala, eu vou mesmo assim, irmão, o que tiver por perto, eu pego a marra, eu tento fazer de tudo, eu vou contra ele de tudo para não deixar ele morrer. Eu entendo essa maneira radical de Deus nos amar, porque Ele sabe que teu orgulho vai te levar para o inferno. Então Ele usa medidas pesadas, como usou com o rei Nabucodonosor, porque tem um versículo que diz que Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Ele estava subjugando o povo de Deus. Mas esse homem se exaltou, falou, não é essa a grande Babilônia que eu construí para o meu deleite. E esse homem virou bicho por 7 tempos. Mas no final, Daniel capítulo 4, versículo 30 em diante, põe para mim só para vocês entenderem. Vamos daí mesmo. Não é esta grande Babilônia que edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade. Versículo 31, vamos até o 37. Ainda estava a palavra na boca do rei, ou seja, ele estava só se gabando daquilo que ele tinha construído, quando caiu uma voz do céu e diz, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e será expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, passar-te-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem Ele quer. Na mesma hora a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor, e foi expulso do meio dos homens, e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo com as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. Mas o fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei ao céu os meus olhos, e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempre eterno, o seu reino é de geração em geração. Versículo 35, e todos os moradores da terra são reputados a em nada, e segundo a sua vontade, a vontade de Deus, Ele opera no exército do céu, e entre os moradores da terra não há quem Ele possa deter a mão, nem me dizer que fazes. Versículo 36, no mesmo tempo voltou a mim o meu entendimento, e para a glória do meu reino voltou a mim a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e foi-me acrescentada excelente grandeza. Versículo 37, agora pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são retas e os seus caminhos justos, e Ele pode humilhar os que andam na soberba. Mas escuta o que eu vou dizer para você. Crê no profeta que está pregando aqui. É melhor você se arrepender antes do que passar por isso. Mas como Deus é um Deus amoroso e gracioso, pode ser que você vai sofrer muito para quebrar o seu queixo, o seu nariz empinado, e reconhecer que Deus é Deus. Ele não deve nada a ninguém. Tem um versículo também que eu não lembro onde está, que diz, quem primeiro deu a Deus que Ele possa pagar alguma coisa? Você acha que Deus está devendo alguma coisa para você? Bom, abaixa esse tupetinho, por amor. É por isso que está sendo resistido. E eu quero falar de liderança também. Talvez líderes, por que as coisas não... Por que será? Que você acha que faz pela sua própria força, habilidade. Aí vai quebrar a cara. Deus vai mostrar para você o tamanho do seu orgulho. É por isso que muitas vezes as pessoas não vão para frente,
que quem está indo contra essa pessoa é o próprio Deus. Põe para mim mais uma, só para você entender que quanto o orgulho, para ser exterminado da nossa vida, às vezes exige medidas radicais. Atos capítulo 12, versículo 21 a 23. Esse texto também dá para assustar. Num dia designado, Herodes, vestindo trajes reais, o rei, sentou-se no seu trono e dirigia a palavra. Ele sentou na verdade, veio aqui, sentou para falar, ele ficava no alto e falava para o povo. E o povo exclamava, enquanto o rei estava falando, Herodes estava falando, o povo exclamava, é voz de um Deus e não de homem. Quem está falando isso? O povo estava falando, voz de Deus. Isso não é voz de homem. Herodes está falando como se fosse um Deus. Ele é um Deus. Porque existia uma conotação naquela época que o rei realmente era uma divindade, né? O que o rei falava tinha que ser cumprido. No mesmo instante, quem estava falando que era a voz de Deus? Era o rei? Ah, não era ele que estava falando? Não era não. Mas no mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Mas muito sério. Isso é sério para quem prega, que a glória não pode ser para mim. Para você que vem na igreja, que acha que você faz por merecer a bênção de Deus, porque você vem na igreja, porque você dá dízimo, porque dá oferta, porque você é. No mesmo instante, morreu comido de verme. Mais uma historinha rápida. Uzias, está em 2 Crônicas 26, se eu não me engano. Ele começou a reinar com 16 anos de idade. A Bíblia fala que esse rei Uzias, na verdade, foi um grande rei. Eu não quero desmerecer o reinado dele. Começou bem demais, né? Reformulou todo o exército, deu uma limpeza, né, de idolatria no reino, né? O rei Uzias foi tremendo. Mas chegou a determinado momento que o orgulho falou mais alto que a sua soberba. Ele falou, eu vou acender incenso. E não era papel de líder isso. Não era papel de rei. Era papel de sacerdote. Ele não era um profeta, ele não era sacerdote. E ainda os sacerdotes falaram, olha, você não pode acender incenso. Mas ele, orgulhoso, foi querer acender incenso. Fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. A Bíblia diz que no mesmo instante ele foi atacado de lepra. Cuidado para não ter muito crente leproso hoje. A lepra mostrava que era um castigo de Deus sobre o pecado. Escuta o que eu estou dizendo. Deus resiste aos soberbos, orgulhosos, religiosos, prepotentes. Sabe onde você vai chegar com essa postura tua? É por isso que você não consegue se quebrantar na presença de Deus. É por isso que você não consegue crer nas profecias liberadas na igreja. É por isso que você não consegue celebrar, pular, adorar, se ajoelhar, porque você tem vergonha. O que as pessoas vão pensar de você pulando, você celebrando? É porque ainda você não entendeu tamanha graça que foi liberado sobre a sua vida. Quando eu entendo que eu não merecia nada, mas um Deus gracioso, amoroso, morreu no meu lugar, me deu a condição de viver uma vida eterna, e não só a vida eterna, mas uma vida abundante nessa terra. Eu vou ser humilde, e com certeza a graça maior vai estar sobre a minha vida, porque eu sei que eu não mereço, mas eu vou tomar posse dessa graça para mim. Mas o orgulhoso, Deus vai resistir. Por isso que muitas coisas você já perdeu e está perdendo. Ministério, Deus tem um propósito tão grande com a sua vida, mas eu acredito que pelo orgulho você não vai chegar lá. Eu não acredito que Deus criou Lúcifer para ele ser o diabo. Não foi pego de surpresa, amém? Ninguém pega Deus de surpresa. Mas Deus não criou Lúcifer para ele ser Satanás. Criou para que ele continuasse sendo um anjo de luz. Eu não acredito que Deus colocou Saul no governo para poder tirar depois. Ele saiu pelas suas decisões de orgulho, de prepotência, de obediência. Eu não acredito que Deus colocou Uzias como rei para que depois ele morresse leproso. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que foi as decisões erradas do seu orgulho que desencadeou isso. Repete comigo: o orgulho provém de falta de temor de Deus. É outra coisa que me assusta esse versículo. Tem muitos crentes, se eu perguntar, se você teme a Deus, falam, temo, pastor. Mas por que você é orgulhoso então? Porque quem é orgulhoso não teme a Deus. Onde você está falando isso, pastor? Provérbios 8:13.
O temor do Senhor consiste, para saber se a pessoa teme a Deus. No que consiste o temor? Aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Quem entendeu a graça, abomina o orgulho, não vive no orgulho, não suporta o orgulhoso, mas nem com a sua vida, não é só os outros não. Está faltando temor na igreja hoje. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Mas eu quero ler na Bíblia Viva que diz assim: a desgraça está, repete comigo, a desgraça está a um passo depois do orgulho. Logo depois da vaidade vem a queda. Ouça o que o Espírito está dizendo para a igreja. Escute o que Deus está falando conosco nessa manhã. Pelo que diz, Ele dá maior graça, mas Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Orgulho tem vários sinônimos: soberba, prepotência, egoísmo, arrogância. Deus tem planos lindos para a sua vida. Eu quero terminar dizendo isso. Maior graça para nós. Mas o diabo tem conseguido semear orgulho no coração de muitos crentes, conseguido tirar a alegria da salvação e o propósito de Deus para a sua vida. O que faz uma pessoa desistir do caminho do Senhor? Uma pessoa que estava no nosso meio e hoje ela está em outro lugar. Orgulho, a soberba. Ela acha que ela merecia mais, então ela está desapontada, ela volta para o mundo, achando que vai agora punir Deus. Está vendo, Deus? Agora eu estou no mundo aqui, no pecado, eu estou feliz. Mal pensa ela que a pior decisão que ela está fazendo é voltar para o pecado, para as drogas, para um monte de coisa que ela está fazendo. Porque ela vai para o inferno, como se fosse punir Deus. Na verdade a pessoa está se punindo. Por que pessoas ficam trocando de igreja, de igreja? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Por quê? Por causa do orgulho. É simples assim. Eu não estou falando aonde o pastor está fazendo coisas erradas, aonde a coisa não tem ordem. Eu não estou dizendo isso, porque quem escolhe a igreja que quer frequentar é o crente. Isso é bíblico. Não é o pastor que define, eu te abençoo ou não te abençoo. Nós não temos esse poder. Quem define a igreja que quer frequentar é o cristão. Eu aprendi isso na integração. Você decide aonde você quer frequentar e qual cobertura espiritual você quer estar. Então, se você está em rebeldia em alguém, é melhor que você saia e ache um lugar que você possa submeter. Isso sim. Mas a gente vê pessoas mudando 10, 20 vezes de igreja. Aí quando você repreende uma pessoa ou tira alguma coisa dela, você vai ver se essa pessoa é humilde ou não. Por exemplo, uma pessoa que deixa de ser líder na igreja, nós temos essa experiência aqui, e nas igrejas de célula a gente tem várias experiências. Quando a pessoa deixa de exercer um ministério, ela é tirada do ministério por um pecado, por um erro, ou da liderança, dificilmente ela fica na igreja. São poucos que ficam. Poucos. Por que não ficam? Por que procura outra igreja? Quem sabe? Orgulho. Simples assim. Quantas pessoas chegou nessa igreja aí, chegou no meu escritório e falou: pastor, olha, eu tenho um chamado de tempo integral. Eu sei que Deus me chamou para ser pastor de tempo integral. Eu falo: irmão, amém. Se for nessa igreja, tem que passar pelo processo da humildade. Não, mas eu sou PhD em teologia. Então, mas você tem que fazer integração. Tem que sentar numa cela, escutar um líder de célula falar. Você tem que fazer firmar nos passos, tem que ir no encontro com Deus. Não, eu já fui no encontro. Não, você tem que ir no encontro com Deus com a gente. Tem que fazer curso de liderança. Depois, se Deus testificar no meu coração, você vai ser pastor nessa casa. Sabe o que acontece com vários deles? É assim. Agora, a graça está sobre os humildes. Deus exalta os humildes. Irmãos, por mais que você seja bom em determinadas coisas, isso não dá o direito de você achar que você é mais do que os outros. Você está entendendo? Essa área você domina, e não tem problema que você domina ela. O problema é quando você faz dessa área achar que você é melhor do que os outros. Esse é o grande problema. Você estudou, você se capacitou, você é bom nisso, você tem dom naquilo. Você mexe em coisas que a gente não consegue mexer. Você tem o talento, o dom, ok, mas isso não faz você melhor do que os outros. É isso que muitos crentes erram. Deus dá talento, Deus dá dom, e ele se gaba em cima do dom que não é dele. Deus que deu, porque dom é presente. É uma loucura isso. Sabe, irmãos, quando eu vejo o pastor se
se engrandecendo. Eu falo, meu Deus, se essa pessoa está tendo sucesso no reino espiritual, para mim, quem mais cresce em Deus, mais humilde é. Deveria ser assim. É lógico que quando a igreja cresce, determinadas coisas o pastor não faz mais. Não adianta ele ficar com a chave, com aquele molho de chave no bolso e falar, ó, aqui sou eu que mando tudo. Agora eu pego o rodinho, eu pego a água, eu pego... Não, não é isso. Vai delegando funções. Então o pastor, ele vai realmente tendo algo mais. O líder vai atendendo e outras coisas vai para o pastor. Mas isso não significa que é orgulho que ele está deixando de fazer as coisas que ele fazia no começo. Não, não é isso. No começo a gente pegava rodinho com muita tranquilidade, varria chão, eu faço até hoje. Mas hoje quando eu pego, chega uns 3, 4, tomo um rodinho da minha mão. Não mudou nada. Nessa igreja não tem rico, não tem pobre, não tem negro, não tem branco, não tem amarelo. Todos somos iguais. Todos têm que entrar no processo. Você não vai queimar a etapa. Aquele que quer alguma coisa antecipada vai ser maldição para a sua vida. Seja humilde. Sabe, tem adolescentes orgulhosos demais. Quando tira alguma coisa do adolescente ou do jovem, ele fica rebelde. É rebelde. Sabe o que é isso? Orgulho. Não consegue reconhecer e se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Porque Pedro diz o seguinte: humilhai-vos. Quem tem que humilhar é você. Não é falar, Deus me humilha. Não, Ele vai te humilhar quando você estiver em soberbo para você aprender. Mas ser humilde depende de você. Fala, eu decido ser humilde. Pode me mostrar, Deus. Eu quero passar vergonha. Irmão, eu estou passando várias vergonhas para ser humilde. Várias. Eu vou lá, reconheço meu erro, meu pecado. Peço perdão para minha esposa com muita frequência. Não tenho mais isso. Eu decidi morrer para mim. Eu falei, Deus, eu não quero ser orgulhoso. Eu decido morrer para esse tipo de coisa. Eu não quero viver, eu não quero desagradar o teu coração. Eu não quero ser resistido pelo Senhor. Irmãos, todo crente precisa ser humilde. Você pode dizer amém? Amém. Pode subir o ministério louvor. A graça de Deus precisa te levar a uma vida de humildade. Então nós estamos pregando sobre graça. Agora, se a graça não te levar a ser humilde, irmão, você não entendeu nada da graça. Nós estamos no 5º domingo, você não entendeu nada. Porque graça é algo que você não merecia. E quando eu entendo isso, eu vou me humilhar diante da poderosa mão de Deus. Porque no tempo oportuno Ele vai me exaltar. Agora tem crente que quer se auto-exaltar. A Bíblia diz que quem vai te exaltar é quem? Quem? É Deus. O crente quer se exaltar. Irmãos, tem várias histórias aqui, não dá para a gente trabalhar todas elas aqui, de arrogância. Como o arrogante é terrível. Só mais uma história. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele é o homem tremendo, o homem que tem salmos assim poderosos. Uma história magnífica de Davi, como rei, como homem de Deus. Um homem que estava à frente do seu tempo, entendia a graça, entendia o simbolismo de várias situações. Todas as vezes que ele ia para a guerra, ele consultava a Deus, porque ele sabia que quem dava vitória era Deus, não era ele. Mas em determinado momento, ele quis levantar um censo de quantos soldados ele tinha à sua disposição. E Deus trouxe uma maldição sobre o povo, começou a morrer um monte de gente. Aí você pode estar pensando, o que tem a ver ele contar quantos soldados tinha para Deus punir o povo desse jeito? Deus é muito duro, Deus é muito... Por que Deus está fazendo esse castigo tão grande? Será que Deus é ruim assim? Não. Tem um versículo que a gente, tem alguns que entendem e falam, Deus que levou ele a agir dessa forma para trazer juízo para o povo. Tudo bem, mas a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Então tem que acreditar nessa. Davi não foi tentado levantar o censo por Deus. Foi a sua própria, o seu próprio ser interior que gerou aquilo. Deus permitiu. Esse é o que eu entendo da Bíblia. E houve muito castigo. E ele se arrependeu, falou, Deus, foi eu que pequei, não foi esse povo. Agora o que ele estava dizendo quando ele quis levantar o censo? O que ele estava dizendo para Deus? Agora eu sei quantos soldados eu tenho. Eu vou para a guerra quando eu bem entender agora. Todas as vezes ele não sabia quantos soldados tinha. Todas as vezes ele consultava, Deus, eu posso guerrear? Pode guerrear que eu vou te dar os inimigos na sua mão. Deus, eu posso guerrear? Não, esse você não vai, esse você vai para cá. Tudo era vitória, porque ele dependia da mão de Deus. Ele era humilde. Mas agora ele quis contar quantos soldados ele tinha. Ele quer saber agora, e o castigo foi muito severo. Mas um homem segundo o coração de Deus se arrependeu, chorou, pediu perdão para Deus. E Deus cessou aquela morte. Cessou aquele castigo. Sabe o que é mais lindo em Deus?
que mesmo tendo sentado aqui vários e vários orgulhosos e orgulhosas, Ele não está aqui para te condenar. Ele está para te mostrar que Ele não suporta o orgulhoso. Mas Ele, se tiver arrependimento, Ele te dá graça. E ainda maior. Isso é lindo demais. Pastor, como assim? Eu vou te falar. Daniel capítulo 4, o rei Nabucodonosor. Você lembra no final do texto que eu li? Ele viveu 7 tempos como bicho. Mas quando ele começou o processo de arrependimento, ele reconheceu que Deus era Deus. O que Deus fez com ele? Deus restaurou ele como rei. Irmão, se eu fosse Deus, eu ia falar assim: Nabucodonosor, vem cá. Você vai parar de comer mato, você vai comer de novo. Mas rei você não vai ser não, para você largar a mão de ser tonto. Você quis dar uma de bom em cima de mim, que eu sou Deus. Você vai ficar aí quietinho aí, vai viver como ser humano normal, mas vai ficar quietinho. Mas Deus não é assim. Deus não tem prazer em te castigar, tem prazer em te punir. Na verdade, vem o castigo, vem a punição, para que você se arrependa e volte para o braço e para a graça de Deus. Ele pegou o rei Nabucodonosor, e a Bíblia é bem clara, o versículo fica claro. Ele diz assim: Deus me restaurou o reinado, a minha glória ainda foi maior do que ele tinha antes. Isso é Deus gracioso demais. Isso é Deus lindo demais. Não importa o quão pecado que você fez, não importa a podridão da sua vida, pelo que diz, aonde teve mais pecado, superabundou a graça de Deus. A única coisa que precisa é homem e mulher ter coragem. Deus, eu sou soberbo, eu sou um orgulhoso, eu sou um prepotente, mas hoje eu vou chorar no teu altar, porque eu não quero desagradar o teu coração, eu não quero trazer a ira do Senhor para a minha vida, eu não quero ser resistido pelo Senhor. Pelo contrário, eu quero receber a maior graça que o Senhor tem para os humildes.